Olá pessoal, venho aqui para trazer para vocês mais aquela videoaula de resolução de questões da prova da UES. A questão da vez é a questão de número 1 da segunda fase de 2025.2, beleza? Vamos então para a questão? Nessa questão, gente, ele diz o seguinte: as grandezas físicas podem ser classificadas como escalares ou vetoriais. As escalares são totalmente definidas por um valor numérico, módulo, e uma unidade de medida. Já as vetoriais, além do módulo e da unidade de medida, exigem direção e sentido para sua completa descrição. Com base nesse contexto, analise as alternativas e assinale a que apresenta uma afirmação correta sobre essas grandezas e suas representações, beleza? Gente, percebam aqui que na questão ele dá uma introdução ao assunto, né? Ele fala o que é uma grandeza do tipo escalar, ele garante aqui para a gente que ela é caracterizada por ter um número, que é o módulo, né? E a unidade de medida, tá certo? Como a gente tem aí a grandeza tempo, a massa, tudo são grandezas do tipo escalares, tá? E ele depois traz a definição da grandeza vetorial. É aquela que possui um módulo, assim como a outra, que é o valor numérico e a unidade de medida, ou seja, essas características são iguais entre vetoriais e escalares, só que tem uma diferenciação bem aqui, ó, porque as grandezas vetoriais, elas têm a direção, que pode ser horizontal e vertical, e tem um sentido, tá? Que pode ser para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita. E isso, obviamente, quando a gente faz menção apenas ao ensino médio. Na faculdade lá a gente costuma trabalhar com tridimensional, né? Aqui a gente trabalha mais com plano cartesiano mesmo, beleza? Por isso que é só horizontal e vertical. E aí no item A, o que que ele vem dizer? Os campos elétricos, o campo magnético e o campo gravitacional, eles são grandezas escalares? Gente, para a gente poder definir isso aqui é muito trivial, tá? Se você já não sabe que campo elétrico, campo magnético, campo gravitacional é uma grandeza vetorial, então graças a Deus que eu já estou falando aqui, eu vou mostrar o porquê também. Pessoal, se nós pegarmos lá na eletrostática, a gente sabe que força elétrica, ele é dado por quem? Pelo campo elétrico multiplicado pela carga de prova, certo? A força elétrica, como a gente já sabe, por se tratar de força, é uma grandeza do tipo vetorial. A carga elétrica, gente, ela é uma grandeza do tipo escalar. Logo, a única grandeza aqui, então, que vai ter que ser vetorial também, é exatamente o campo elétrico, beleza? Eu não tenho como ter uma resultante vetorial sem ter dentro do meu produto também uma grandeza do tipo vetorial, pelo menos uma. Tá certo? Então, logo de cara, a gente já sabe que o item aí está errado por conta disso. Já, pessoal, para a gente poder provar que o campo magnético ele também é uma grandeza do tipo vetorial, a gente pode observar a seguinte equação. Por exemplo, força magnética, que a gente já sabe por se tratar de força, tem que ser uma grandeza do tipo vetorial, é dado pelo campo magnético vezes a corrente, vezes o comprimento, vezes o seno do ângulo formado entre o comprimento do fio, vetor comprimento do fio, ou seja, já estou dizendo que esse cara é um vetor, e o vetor campo magnético. Robson, mas tu já está dizendo que o campo magnético também é uma grandeza vetorial. Por quê? Porque a corrente elétrica, gente, embora a gente diga muito sentido horário e anti-horário, a corrente elétrica é uma grandeza do tipo escalar. Então, por esse motivo, não tem como ter um produto e não ter uma outra grandeza do tipo vetorial na jogada também, tá certo? Então, aqui no caso, a gente tem que ter um produto vetorial, que é exatamente entre o campo magnético e o comprimento do fio, já que ela está envolvida em uma relação seno. Toda vida que a gente tiver um produto entre duas grandezas físicas vetoriais, essas grandezas estarem multiplicadas pelo seno, que é uma dica que eu estou dando para vocês, tá? Uma DR, tá? Que é a dica do Robson, você vai sempre ter que esse produto vai gerar sim uma grandeza do tipo vetorial, tá certo? Então por isso que força magnética também é uma grandeza vetorial. Pessoal, já no que diz respeito à questão da gravidade, a gravidade ela pode ser obtida do seguinte modo: a gravitação universal vezes a massa do planeta que a gente deseja determinar a gravidade,
dividido pela distância do centro à superfície, ou ao ponto que a gente quer determinar a gravidade do local, beleza? E aí o que acontece? A gravitação, ela é uma constante, então ela não é uma grandeza vetorial. A massa é uma grandeza escalar. Então significa dizer que a distância do centro do planeta até o ponto é exatamente vetorial. Logo garante para a gente que também a gravidade é uma grandeza do tipo vetorial. Com isso, a gente já pode observar que o item A ele está falso, beleza? Já o item B, um vetor pode ser somado vetorialmente a outro valor? Bem, pode. A gente pode ter sim a soma de dois vetores. Isso não é nenhum problema em resultar num vetor. Agora o problema é que ele coloca aqui de forma que o resultado dessa soma seja uma grandeza do tipo escalar. Isso já não rola, gente. Eu só tenho um produto, uma soma, se eu tenho duas grandezas vetoriais, a soma o resultado dessa soma vai ter que ser um vetor, tá certo? Então é algo que a gente chama de adição vetorial. Então se eu pegar, por exemplo, duas grandezas aí qualquer, no caso eu vou pegar a força resultante. A força resultante, o vetor força resultante, ele pode ser obtido como sendo a força 1 mais a força 2. Então, naturalmente, eu posso ter sim a adição de duas grandezas do tipo vetorial, beleza? Então, por esse motivo, não tenho como gerar uma grandeza escalar, porque é aquela velha historinha. Eu tenho duas canetas, vou adicionar um pincel, fica duas canetas e um pincel. São coisas distintas. Então, eu só posso adicionar grandeza escalar com escalar e vetorial com vetorial, beleza? O nosso item B, ele também é falso, tá? Já o item D, falso, por que não C? Porque é o nosso item correto, tá, gente? Então, vamos logo por C. O produto de um vetor V por uma escalar alfa, ele está pegando agora uma grandeza vetorial V e vai multiplicar por uma grandeza alfa. Modifica tanto a direção quanto o sentido de V. Logo, gente, esse item D, ele está falso porque se eu pegar um vetor resultante, que eu vou chamar aqui de VR, e fizer a grandeza escalar alfa multiplicado pelo vetor V, aí o que acontece? Se alfa for maior que zero, ou seja, um número positivo, logo, gente, a gente vai observar que esse vetor resultante vai ser alfa multiplicado pelo vetor V. A gente percebe que quando aparece o sinal ele é positivo, então significa dizer que o sentido do vetor ou é para a direita ou é para cima, beleza? Agora, se o alfa for um valor menor do que zero, então a gente vai ter que o vetor resultante ele vai ser dado por menos alfa multiplicado por V. E aí o que acontece? Como agora eu tenho um sinal negativo, o sentido do vetor ele vai mudar. Ou vai para a esquerda ou vai para baixo, beleza? Agora qual é o detalhe nessa questão, gente? É porque se inicialmente ele ia para a direita, agora ele vai para a esquerda. Ou se ele ia para a esquerda, agora ele vai para a direita. Aqui do mesmo jeito, se antes ele ia para cima, vai para baixo. E se era para baixo, vai para cima. Ou seja, a única coisa que a gente pode mudar é o sentido. A direção, a gente não consegue mudar jamais, tá certo? Então, por essa razão, esse produto de uma grandeza escalar por um vetor, obrigatoriamente pode mudar o sentido, mas nunca a direção. Joinha? Agora, o item, né? O nosso item finalmente correto, já que o D, ele também está falso, né? No item C ele diz que do produto entre dois vetores, então vamos fazer a multiplicação entre eles, é possível obter dois resultados distintos. Quais são esses resultados? Um outro vetor e uma grandeza escalar. Pelo que nós vimos aqui, lá no início, a gente já provou que a primeira parte é verdade. Eu posso pegar o produto entre duas grandezas vetoriais e a partir dela, gerar uma grandeza vetorial. Agora, o que eu quero que vocês percebam é isso aqui, ó, que eu já frisei anteriormente. Ela está sendo multiplicada pela relação seno, tá? Dica do Robson. DR para você, beleza? O
que vai acontecer, gente? Toda vida que você tiver duas grandezas vetoriais multiplicando e tiver uma multiplicação ainda pela relação seno, então essa terceira grandeza sempre vai ser também uma grandeza do tipo vetorial, beleza? Entretanto, contudo, porém, todavia, se eu pegar agora, por exemplo, a equação do trabalho, quem é a equação do trabalho? É força vezes distância vezes o cosseno do ângulo formado entre os dois vetores. Quais são os vetores? Força e deslocamento. Quando a gente multiplica essas duas grandezas vetoriais por uma relação cosseno, sempre vai resultar numa grandeza do tipo escalar, beleza? E aí, gente, por essa razão que fica fácil a gente demonstrar que o item correto é exatamente o item C, de criatura divina da humanidade. Beleza, gente? Espero que tenham gostado de mais essa videoaula, especialmente para você, para a nossa abertura, explicando detalhadamente cada passo do nosso item. Até para a gente se aprofundar, né? Aplicar um pouco mais de conceitos também, tá certo? Então, desde já, muito obrigado, que Deus abençoe a cada um de vocês. Se ainda não curtiu, dá aquela curtida bacana. Se ainda não se inscreveu, se inscreva e marca aquele sininho ali do lado, beleza? Para que você possa receber ainda mais conteúdos aqui do canal Prof. Robson Silva, beleza, gente? Beijo grande no coração de cada um de vocês, assim como o item C, tá? De coração. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Tchau, tchau, gente. Fui!